Meus irmãos, bom dia. Quero levar mais uma palavra para você agora. E essa palavra é para deixar muito claro quem é de Deus e quem não é. O verdadeiro evangelho ele é assim. Ele não prega englobando todo mundo. Porque o próprio Jesus separou as ovelhas dos cabritos. Ou seja, ele separou aqueles que o amam daqueles que cometem o pecado. Se Jesus separou, por que eu não vou separar? Se eu falo por Cristo e não mais falo eu por mim, mas Cristo fala por mim. Então vamos separar algumas coisas aqui agora. Essa pregação ela vai fazer os servos do diabo saírem da página e os verdadeiros de Cristo se fortalecerem. Em primeiro lugar, temos que crer que somos parte da porta estreita. Somos povo salvo pelo Senhor. Somos pessoas escolhidas para serem santificadas pela palavra. Muitas pessoas estão vindo para mim dizendo assim no WhatsApp: irmão, eu não creio na santidade porque todo ser humano é pecador. Em primeiro lugar, o evangelho que eu prego não é para servo do diabo. O evangelho que eu prego é para quem crê. Porque quem crê no evangelho que eu prego será salvo, mas quem não crê será condenado. Deus avisou: sejam santos como eu fui santo. A ordem do Senhor foi se santificar, porque sem santidade ninguém verá a face de Deus. Se você não crê na santidade, é porque você não é santo, e se você não é santo, você não verá a face de Deus, porque você não passa de um maldito pecador que, em vez de se arrepender dos seus pecados e se reconciliar com o Senhor, se esconde por trás da desculpa da carne de que é difícil viver longe do pecado. Meu amigo, esse negócio de que a carne é fraca, isso é lorota. Lorota. Lorota de servo vagabundo, servo do diabo. A carne é fraca. A carne é fraca. Jesus, quando perdoou a adúltera, ele disse: vá e não peque mais. Eu te perdoo, mas vá e não peque mais. Jesus, ele quer perdoar você, mas ele quer que você receba o Espírito Santo dele, para que você vá e não peque mais. O nome já diz Espírito Santo. Santo é o Espírito que vai nos santificar. Se você não crê que o Espírito Santo tem poder para te fazer vencer o mundo, você não passa de um servo do diabo. A palavra do Senhor ensina: jovens, alegrastes, pois vencestes o maligno. João 16:33 ensina: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus ensina que por meio do Espírito Santo de Deus nós venceremos o mundo. Isso significa vencer tanto o pecado como toda espécie de imundície e concupiscência que provenha da carne. Essa palavra aqui não é para servo do diabo, porque servo do diabo vive na carne e não entende o que é espiritual. A palavra do Senhor avisou que o que é carnal não discerne as coisas do espírito, mas aquele que é espiritual consegue discernir todas as coisas. Se você não está entendendo o que eu estou pregando, tenha certeza que o seu destino é o inferno. Porque a palavra de Deus ela é dita para o povo de Israel, para os seus eleitos da porta estreita, pessoas que vivem em santidade, buscando conhecimento na graça, buscando crescer cada dia mais em entendimento para que possa se moldar para fazer a vontade de Deus nessa terra. Se você faz parte dessa porta estreita, você é um cidadão do céu declarado peregrino nessa terra. E é para você que eu estou pregando. Para você que está isolado da vida, para você que foi renegado por todos por amar a verdade, para você que se opôs ao sistema religioso e decidiu servir a Deus sozinho, para você que realmente foi liberto pelo conhecimento da verdade, para você que está sendo guiado pelo Espírito da verdade. A minha pregação é para você, porque você é meu irmão, você é minha irmã. Você abriu mão dos seus desejos carnais, da sua sensualidade e de tudo aquilo que provém do diabo. Você não ama o mundo, você não ama o que há no mundo, você não quer enriquecer, você só quer servir a Deus com todo o seu coração. Essa palavra é para você. Essa palavra não é para religioso. Lembre-se que Jesus separou os bodes das ovelhas, ou seja, os cabritos das ovelhas. Para quem não sabe, o símbolo de Bafomé do diabo é um bode, é um bicho ridículo, horroroso, um bode que simboliza o inferno. Não que o bode animal seja um bicho ruim. Não, por favor, quando vê o bode, não vai começar a orar pelo bode, porque isso aí é coisa de crente. Estou falando isso para que ampliemos o nosso discernimento acerca da palavra. O bode, o Bafomé, o diabo, ele é o bode. Bode esse que em Mateus capítulo 25, Jesus separa de um lado para o outro.
de um lado para o outro. De um lado, os servos de Deus que amaram a Deus em espírito e em verdade. Do outro, os bodes do diabo, pessoas que não amaram a Deus e viveram no pecado, vivendo a enganação da religião. Tem que ser claro. Tem que ser claro. Não podemos pregar um evangelho que deixe margem de dúvidas. Eu não posso pregar um evangelho para pecadores fazendo eles crerem que eles serão abençoados e herdarão o reino de Deus. Em primeiro lugar, pecador, Deus te ama sim, mas se arrependa dos seus pecados e reconcilie-te com teu Deus, porque estares a pisar no sangue do Senhor. Estares a cuspir na cara de Cristo. Estares a crucificar de novo o Filho de Deus. Estás trilhando no erro. Não estás separados do mundo? Estás a viver na carne. Arrependa-te enquanto tu podes. Buscai ao Senhor enquanto tu podes, porque em breve não podereis. A ordem de Deus é a seguinte: convertam-se. Convertei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Aqui não há espaço para pregações de bênção, porque o mundo está uma desgraça. Em cada esquina, pessoas em depressão, pessoas tristes, pessoas ansiosas, pessoas tomando medicações para dormir, pessoas tomando bebidas para dormir, para se alegrar, casas sendo destruídas. Não dá para eu pregar o evangelho da bênção para pessoas que vivem no pecado e estão recebendo o peso do diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E todo aquele que peca receberá isso em sua casa e em sua vida. Não pense que Deus abençoará o pecador que não se arrepender e não quiser mudar de caminho. Você está trilhando pelo caminho do erro, pelo caminho da carne, pelo caminho da sensualidade, pelo caminho da perda de tempo. Você não faz nada por Deus. Você não evangeliza uma alma com unção. Você acha que copiar e colar versículo é evangelizar alguém? Isso qualquer animal faz. Isso até um ateu pode fazer. Agora, cadê a tua unção para abrir a boca e falar de Deus? Cadê a tua autoridade para fazer o diabo tremer diante das pessoas? Cadê a tua autoridade para fazer obras? Deus quer te dar essa autoridade, mas você é preguiçoso e não quer receber. Você é preguiçoso. Ai, esse negócio não é comigo não, isso aí é com o pastor. Não, é com você. Jesus disse, ide pregai o evangelho a cada criatura. Jesus não disse, pastores, ide pregai o evangelho. Jesus deu a ordem para todos, para mim, para você, para todos nós, porque todos nós unidos somos a igreja de Deus. Entendo que muitos de vocês sejam religiosos, entendo que muitos de vocês creiam em Maria, muitos de vocês creiam em Deus, entendo que vocês querem servir a Deus, mas essa não é a forma como se deve servir a Deus. Nós devemos nos santificar, ler a Bíblia, orar e praticar aquilo que Deus mandou. Não adianta você fazer uma imagem, botar na sua frente e começar a orar para ela. Não adianta. Ela é morta. Essa imagem que você tem na sua casa aí, ela não serve para te abençoar. Porque o Deus que eu prego é o Deus vivo que fez Jesus ressuscitar dos mortos e retornar a essa terra sem conhecer a decomposição. É o Deus que providencia a ressurreição dos mortos pela crença no nome de Jesus. E essa ressurreição acontecerá com você se você acreditar em Jesus, se você guardar os mandamentos do Senhor, se você se santificar e se isolar do mundo. Eu estava conversando com o irmão aqui, e o irmão falou que ele simplesmente não entendia, ele se achava uma pessoa isolada no mundo, uma pessoa que ninguém entendia, ele achava que ele era o erro. E na verdade ele é um servo de Deus. Porque as palavras que esse homem me disse aqui ainda há pouco foram palavras cheias do Espírito Santo. Vocês precisam entender que se vocês forem verdadeiros de Deus, vocês serão perseguidos, vocês serão deixados de lado, desde que você esteja vivendo a palavra. Por favor, não confunda ser uma pessoa chata e inconveniente com ser um servo de Deus. Porque se você é um vagabundo chato e inconveniente, é claro que o mundo vai te deixar de lado, porque ninguém te atura. Você é um pecador sem vergonha que não faz nada da vida, um vagabundo que não estuda e não trabalha, e só quer saber de imoralidade e safadeza? Você é uma menininha que só quer saber de fazer a unha e o cabelo? Você é uma inútil. E você, rapaz, você é um inútil. Se você é velho também, você é um inútil. Temos que trabalhar para o Senhor. Temos que nos santificar. Temos que consertar os nossos caminhos, as nossas veredas, pela leitura da palavra e pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não faz tais coisas, tu é um inútil nessa terra e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Mas os verdadeiros de Deus, eles guardam os mandamentos de Deus e eles são perseguidos e isolados do mundo por causa disso. Estava falando com esse irmão aqui sobre a história de João Batista.
João Batista, um grande pregador, um grande servo de Deus. Alguém aqui tem dúvida sobre isso? João ficou no deserto. Deserto. Sem ninguém. Sem ninguém. Ah, mas João não congregava? Mas não tem que congregar? Meu amigo, Deus tem um propósito com cada um. Não é porque você é convertido que você precisa congregar. E Ezequiel? E João Batista? Eles não congregavam? Foram homens isolados do mundo. Homens que tiveram a oportunidade de crescer na graça e no entendimento de nosso Senhor Jesus Cristo na presença de Deus. Eles e Deus. Somente Ele e Deus. Esse negócio de que tem que congregar, lorota do diabo. Lorota do diabo. Tem que congregar? Ok. Podemos congregar. Podemos congregar, contanto que estejamos firmes na fé e todos que estejam na sinagoga sejam igreja de Deus. A igreja não é a sinagoga. A igreja de Deus sou eu, é você, é aquele que está ouvindo essa mensagem. A sinagoga, sim, é um templo que os pecadores chamam de igreja. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O Senhor Deus, que criou o céu e a terra, não habita em templos feitos por mãos humanas e tampouco pode ser servido pelas mãos dos homens. Atos 17, 24. O céu é a minha casa e a terra é apoio para os meus pés. Como tu podes achar que Deus mora dentro de uma igreja, sendo que igreja somos nós? Deus habita no templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, que é o seu corpo. Se Deus não habita no seu templo é porque você está profanando o seu tempo com obras da carne. Fofoca, sexo e imoralidade. Briga, ressentimento, ódio. Todas essas desgraças, bebedeiras, glutonarias, todas essas desgraças fazem Deus sair de você e ficar bem longe de ti, conforme ensina Isaías 59:2. São os seus pecados que afastam você de Deus. Efésios 4:27 ensina: não dê brechas ao diabo, mas tudo o que tu sabe fazer todos os dias é dar brecha para o diabo. Meus amigos, os que estão em Deus, os que são de Deus, os que são eleitos de Deus, eles serão negados pelo mundo. A palavra de Deus ensina isso. Os que amam ao Senhor sofrerão perseguições. Não se enfraqueçam. Você pode estar sozinho nesse momento, achando que ninguém te ama, que você está errado, que todos estão certos, mas, meu amigo, João Batista ficou sozinho no deserto. A história de Ezequiel é uma das histórias mais lindas da Bíblia. É um homem grande servo de Deus, atalaia do Senhor, que ficou sozinho. Até fezes ele teve que comer. Para você ver como era feia a história de Ezequiel. Por isso, meu amigo, não reclame. O João Batista teve que comer bicho, não foi? Não comeu grilo? O cara comeu inseto no deserto. Perceba que a história do servo de Deus é uma história de sofrimento, de fé. Esse negócio de que Deus é o dono do ouro e da prata e que você tem que ter o melhor, isso é lorota do diabo. Se Deus quiser que você tenha o melhor, você vai ter. Mas se Ele não quiser, você tem que aprender a comer o gafanhoto que Ele te der. E ainda assim você tem que adorar a Ele. Você está entendendo isso? Ser servo de Deus é entender que nós estamos aqui para sofrer, porque o sofrimento aumenta a nossa fé. O sofrimento aumenta a nossa relação com o Senhor, porque reconhecemos diante dele no sofrimento que sem Ele não podemos vencer. E aí a gente prega essas palavras aqui, quase ninguém se manifesta. Mas se eu pregasse aqui que Deus ia te dar a bênção, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar a cura da doença, Deus vai te dar um emprego, e aí estaria cheio de gente aqui digitando amém, glória a Deus, aleluia, fala a Deus, bando de servo do diabo desgraçado. Quem disse que tudo isso te darei se prostrado me adorares foi o diabo. Ele falou isso para Jesus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu ofereço a vocês nessa manhã. Arrependam-se dos seus pecados, convertam seus corações, acertem as suas veredas para que vocês possam trilhar pelos caminhos da retidão e justiça. O trono de Deus, a base do trono do Senhor é justiça e retidão, a sua face verdade e misericórdia. Sem essas virtudes você não herdará o reino de Deus. Eu não tenho ouro nem prata para te oferecer, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, fortaleça a sua alma. Em nome de Jesus é uma ordem, fortaleça a sua alma. Arrependa-te dos teus pecados. Se houver algum espírito imundo, sai agora, é uma ordem em nome de Jesus. Queima esse coração. Faz cortar o laço do inferno, Jesus, pelo poder do seu sangue. Lava essas pessoas com teu sangue agora pela onipotência e onipresença do Senhor. É o que eu peço com fé em nome de Jesus. Não há espaço
para que eu pregue uma palavra que venha da dupla margem de erro. Eu não posso pregar uma palavra de bênção para bode do diabo. Deuteronômio 28 ensina: bênçãos são para quem está vivendo o Evangelho. Maldições são para aqueles que negam o Evangelho. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do nosso Pai. Jesus foi odiado pelos homens. Lembre-se de Marcos capítulo 13, versículo 13. Prepara-te para ser odiado e perseguido. E digo mais, se quiseres ser realmente um grande servo de Cristo, prepara-te para até morrer por ele, porque eu morreria pelo meu Pai, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que nessa vida aqui é uma ilusão. Eu já vi o diabo e sei o que eu estou falando. Coisas sobrenaturais acontecem na minha vida todos os dias e não vem ao caso eu ficar aqui falando com vocês porque isso vai dar margem para erro, discussão e escândalo. E o objetivo do servo de Deus é apenas pregar a palavra. Mas eu quero dizer uma coisa. Essa vida aqui é uma ilusão. Você passará a eternidade ou no inferno ou na glória. E eu decidi passar a minha eternidade na glória. Por isso eu me disse e me intitulei peregrino nessa terra, porque eu não sou dessa terra, eu não quero as coisas dessa terra. Ainda que eu tenha que ficar sozinho até o último dia da minha morte, eu ficarei, porque eu creio que eu serei exaltado para todo sempre, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aquele que é de Deus, ele não ama o mundo. Aquele que é de Deus, ele guarda os mandamentos, suporta as provações, e se tiver que morrer, pelo nome de Jesus ele morrerá. Isso eu asseguro a cada um de vocês, sem um pingo de medo. Senhor, eis-me aqui, para que tu possas cumprir os propósitos da tua história nessa terra, nesse momento da minha vida. Eu te peço que tu me use com toda a ousadia, todo o poder, toda a assertividade, toda a ousadia, para que essas pessoas elas possam entender de que esse mundo é uma ilusão e que quando elas morrerem, na verdade, elas não morrerão. Elas simplesmente entrarão na vida eterna, seja para o inferno, seja para o céu. E cada um será julgado conforme as suas obras, porque está assim escrito na palavra do Senhor. Lembre-se que o justo viverá pela fé e não pelo que vê. Portanto, não se deixe iludir pelo que você vê, porque o justo vive pela fé. Se você está sendo levado pelo que vê, meu amigo, tome cuidado. O justo vive pela fé. Não fique olhando mulheres, não fique cobiçando homens, mulheres, dinheiro. Isso é o que vê. O justo não vive pelo que vê. O justo vive pela fé. E a fé no Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos e voltou a essa terra para a honra e glória do Senhor. Era isso que eu tinha para dizer. Adicione o nosso número no WhatsApp. 021 981 71 9616. 021 981 71 9616. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube Jesus Não Mente. Meus amigos, não se coloquem em julgo desigual. Não há comunhão entre os que servem a Deus e os que servem ao diabo no pecado. A palavra ensina isso, nós já estudamos isso outro dia. Além disso, não há comunhão entre luz e trevas. Não tentem se misturar com coisas que não devem se misturar. Não tentem misturar água com óleo, porque água e óleo não se misturam. Um é hidrofóbico, o outro é hipofílico. Se afaste. Um se afasta do outro. Pegue um copo com água, coloque óleo dentro dele e tu verá que não há comunhão entre uma coisa e outra, assim como o servo de Deus não pode se unir aos servos do diabo. Fiquem na paz.